Nessa aula, usaremos a função PROQV para fazer uma pesquisa nessa tabela. Observe que eu tenho aqui vários itens. Código vai até o 257. Caso você queira procurar algum produto nessa lista, como se fosse para fazer um orçamento ou alguma coisa parecida, você teria que procurar item a item. Eu vou criar uma nova planilha, clicando aqui no botão Inserir Planilha, e vou renomeá-la para Orçamento. Eu vou posicionar ela antes da lista de notebooks. Aqui faremos a nossa tabela de orçamento. Bom, eu vou copiar os itens aqui de cima que eu preciso. Seleciono eles. Posso clicar com o botão direito e escolher copiar. Aqui em orçamento, vou clicar na célula A1. Eu poderia clicar com o botão direito e colar, só que eu vou apertar Ctrl V. Observe que aqui ainda continua selecionado. Eu vou pressionar ESC para sair aquele item de seleção em cima. Bom, aqui em orçamento eu vou ter o código do produto, a marca, modelo, processador, memória. Só que eu não vou precisar de todos esses. Por exemplo, esse aqui eu não vou precisar. Então eu vou excluir essa coluna. Também vou excluir essa coluna. Só vou deixar as colunas que eu quero. VGL também não vou precisar. Bluetooth também não. O preço eu vou precisar. Vou deixar só marca e processador e preço. Eu vou deixar só esses daqui. Então, como que vai ser? Quando eu escrever, por exemplo, aqui um número, por exemplo, o número 1, ele vai ter que procurar nessa tabela que o item 1, a marca é Acer, o processador é esse processador aqui, e o preço é R$1.000. Se eu digitar um número entre 1 e 257, ele vai ter que preencher os dados correspondentes aqui. A função que vamos usar é a função PROQV. Eu vou utilizar ela usando o assistente. Ok. Valor procurado é o que eu vou digitar nessa célula. Matriz da tabela vai ser toda a tabela que nós temos aqui. Então, desde dessa célula, eu posso selecionar assim. Ou eu poderia clicar na primeira célula lá em cima, segurar o Shift e pressionar aqui embaixo. Vou apertar F4. Índice de coluna. Vai ter que retornar a marca. Bom, marca aqui está na coluna 2. Então vou apagar esse nome notebook e vou pressionar o número 2. Ok. Não tem nada porque eu não digitei nenhum valor aqui. Se eu digitar o número 1, aparece o nome Acer. Se eu digitar o número 50, é Acer também. Deixa eu pegar um que não seja. 96. Ó, mudou. O mesmo vai valer para o processador. Como eu já tenho a função pronta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse intervalo. Eu vou dar Ctrl C para copiar. Apertar Enter. Vou clicar aqui e vou clicar aqui dentro e vou dar Ctrl V para colar. A diferença é que aqui, em vez de retornar a coluna 2, eu não sei qual é, então eu vou pressionar Enter e vou olhar lá. Eu estou procurando o processador. Bom, o processador aqui é a coluna 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna. Então, eu vou clicar aqui e aqui no lugar do 2 eu vou colocar um 4. Intel Core. Se eu colocar aqui para o item 1,
AMD. Vamos ver aqui. O item 1 realmente é AMD Atom 1,6 GHz. O mesmo vai valer para o preço. Clico aqui no preço, vou lá descobrir qual é a coluna dele. O preço é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Clico aqui em cima, colo a função que já está pronta e eu vou aqui retornar a coluna 11. R$1.000 que eu vou colocar estilo de moeda. 96. Apple. Esse é o processador e esse é o preço. Qualquer valor que eu colocar, 257. Está aqui. Isso. Se você selecionar esses intervalos aqui e puxar, ó, observe que ele preenche. Você pode vir aqui e deletar esses valores. Ele não pesquisou nada, mas todos os valores deram erros. Se você vir colocando os números, ele foi colocando. Mas quando não tem valor nenhum, ele simboliza que tem um erro. O problema é, esses números aqui, eles vão sair na impressão. Então, eu vou ter que arrumar uma maneira de eles não aparecerem quando eu não tiver valor nenhum digitado aqui. Bom, a função que vai servir para resolver esse problema é a função erros. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou escolher a função igual erros, que é essa daqui de baixo. Eu clico sobre ela uma vez e pressiono Tab. Qual célula eu vou verificar se tem um erro? Essa célula aqui. Não preciso fazer mais nada. Falso significa que não tem erro nessa tabela. Se eu deletar esse valor, verdadeiro significa que tem erro nessa célula. Então, baseado nesse verdadeiro ou falso, eu vou usar a função se. Eu vou juntar as três funções para resolver esse problema. Posso até deletar daqui e daqui. Eu vou usar essa fórmula, já que ela já está pronta, só até a PROQV aqui. Vou dar Ctrl C. Vou deletar isso daqui. Vou fazer novamente. Vou vir aqui em inserir funções. Vou usar a função se. E vou OK. No teste lógico, eu vou usar a função erros. E vou abrir parênteses. E vou colar a PROQV aqui dentro. E vou fechar parênteses. Ó, observa que deu verdadeiro. Porque ele está fazendo toda aquela função lá do teste lógico. Se for verdadeiro, por exemplo, eu posso escrever que ele escreva a palavra erro. Se for falso, se não der erro, eu quero que ele execute a função. Se for falso, ele executa a função. Se for verdadeiro, ele escreve a palavra erro. Ó, ele escreveu a palavra erro. Se eu colocar um número, significa que não deu erro e ele executou a função. A função é essa função gigante aqui. Deleta um valor, ele escreve erro. Valor, ele executa a função. Só que eu não quero que ele escreva nada. Eu quero que ele deixe um espaço em branco. Então eu venho cá e tiro o nome erro. Eu cliquei na célula e cliquei nesse FX. E deixei aqui dentro dessas aspas nada. Posso até dar um espaço vazio aqui. Ó, não tem nada aqui dentro. Então, se eu deletar, em vez de escrever erro, ele preenche com nada. E se eu escrever alguma coisa, ele executa a função. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa função aqui. Vou dar Ctrl C. Pressionar Enter. Vou descobrir qual é a coluna do processador, que é a coluna 1, 2, 3, 4, que é a coluna 4. Vou colar esse código aqui. Aqui eu quero que ele retorne a coluna 4. E aqui no final eu também quero que ele retorne a coluna 4. Eu quero que ele retorne a coluna 11. E aqui eu quero que ele retorne a coluna 11. Agora sim você pode selecionar e puxar
que agora você pode deletar esses valores, que não acontece nada. Até o 18 está funcionando. Ó. Bom, essa aula eu vou deixar só para você entender como utilizar as 3 funções. E no próximo vídeo eu vou incrementar essa tabela com outros conceitos, só para ficar melhor entendido por vocês. Até a próxima aula e tchau!